Então, nota lá. Então, vamos discutir primeiro esse gráfico. Esse aqui que é o bom para a gente. Se eu estou aumentando a distância internuclear, eu estou afastando cada vez mais aqueles núcleos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que reza para a gente isso aqui? Deixa eu chegar aqui. É o seguinte, olha lá. Vou marcar aqui algumas regiões. Vou marcar aqui região 1, região 2, região 3, região 4. E aqui, ó, vou chamar isso aqui de X. Tá? Então, eu preciso que a gente entenda isso aqui. Vou chamar aqui de 0. Então, a distância entre núcleos, ela vai me falar que núcleos, à medida que eu vou para a direita, eles vão se afastando. Então, chega um determinado momento que a força, vamos lembrar lá da lei de Coulomb, K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Então, gente, quando a gente trabalha um aumento de distância, a força vai ficar extremamente pequenininha. Então, se a força de atração ou de repulsão é pequena, não vou formar nada. Mas à medida que eu ando no sentido da esquerda, a distância está diminuindo. Ou seja, nesse caso nosso aqui, ó, ver se essa cor sai, a força de atração, aqui não é atrito, tá? A força de atração é maior que a força de repulsão. Mas que atração e que repulsão é essa? Então, bora lá. Vamos pensar que eu tenho dois núcleos aqui de hidrogênio. Um H e outro H. Eles estão tentando se unir para formar a molécula. Então, se você lembrar, aqui o núcleo, aqui o outro núcleo. Aqui está o elétron. Aqui está o outro elétron. Então, eu tenho o seguinte. Núcleo, núcleo, repulsão. Elétron, elétron, repulsão. Núcleo, elétron, atração. Núcleo, elétron, atração. Tá ok? Deixa eu fechar um pouquinho aqui essa janela. Para ver se melhora. Está muito claro. Então, gente, olha só. Parece que melhorou um pouquinho. Então, olha só. O que a gente tem é que, à medida que eu vou para a esquerda, eu estou aproximando aqueles núcleos, a minha tendência é formar a ligação. À medida que eu vou para a direita, eles estão ficando cada vez mais afastados, eu não vou formar a ligação. Tá? Então, quando a gente tem um ponto de mais baixa energia, é quando eu tive a formação da ligação. Então, se a energia é baixa, a estabilidade é alta ou é baixa também? A estabilidade é alta. É alta, boa, Júlia. Então, se a estabilidade é alta, a gente passa a ter o quê? Estou piscando. A estabilidade é alta, eu vou formar a ligação. Então, o ponto 3 é para a gente o ponto de formação da ligação. Então, gente, olha só. Muita gente fica igual papagaio. Chega lá em termoquímica, guarda o macete. Quebrando Formex. Aí tá lá. Vamos escrever ele aqui, para a gente relembrar isso. Aí nem sabe o que está falando direito.
Aí põe assim no papelzinho e vai para o Enem. Que prendo a quebra da ligação é endotérmica, a formação é exotérmica. A formação é por causa desse gráfico. Eu tinha aqui no ponto 1, vamos ver se dá para todo mundo ver isso aqui comigo, por favor. Ó. O ponto 1 é uma determinada energia. O ponto 3, a energia é menor. Ou seja, ele perdeu energia, ele liberou. Então, a formação ela é exotérmica. Tá? Então, bateu aqui, viu formação é exotérmica. Então, esse gráfico, esse primeiro trecho aqui, ó, é exotérmico. E aí, depois, quando eu vou lá para o ponto 4, onde eu tenho uma fusão de núcleos, fusão endotérmica de núcleos. Aí a setinha para cima já é endo. Fusão endotérmica de núcleos. Tá? Então, gente, o que tem que ficar claro para a gente nesse gráfico? Eu tenho um ponto onde as forças de atração e de repulsão se equilibram. Tá? No ponto 1, a força atrativa e repulsiva tende a infinito. Então, a força de atração e a força de repulsão e a força de repulsão tendem ao infinito. Tá? Então, eles vão estar muito distantes. Então, não vou estar o quê? Formando nada. Outra coisa que é muito importante que a gente saiba, moçada, é a ideia de entalpia. Daqui a pouquinho eu vou falar de entalpia de rede, se der tempo hoje. Tá? Entalpia de rede. Então, entalpia, representado por H, ele vai medir o calor absorvido e liberado durante uma reação química. Quais são os extremos dos estados físicos? Os três naturais que a gente tem. Vocês concordam que é o sólido e o gás? Os extremos? Então, o extremo para mim, sólido e gás. Então, se eu calculo a diferença de energia entre esses extremos, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha variação de energia máxima. Então, gente, a entalpia de rede, ela vai ser medida para a gente verificar a força de uma ligação iônica. Quanto maior a entalpia de rede, mais forte a ligação iônica. E a entalpia de rede, ela é calculada pegando o valor da entalpia molar do sólido menos a entalpia molar daquele gás, daquele íon no estado gasoso, quando ele está extremamente separado. Ou seja, eu vou pegar os dois extremos. Vou pegar a entalpia do sólido e a entalpia do gás e vou subtrair. E aí eu sei a entalpia de rede. Tá? Quanto maior a entalpia de rede, mais forte é a ligação iônica. E isso, na hora que daqui a pouquinho eu posso até fazer umas continhas para mostrar isso para vocês. Tá bom? Mas as ligações iônicas, elas serão de dois tipos. Eu vou apagar isso aqui, que depois vai estar gravado aí para vocês, tá bom? Então, deixa eu apagar essa coisa errada toda para a gente relembrar outra coisinha aqui.
Senhores e senhoritas, vamos lá. Aqui tem chato de apagar. Ô, Eric, Oi, filha, pode falando. eu acho que tem como selecionar tudo e apagar. Ah, então você vai me ensinar isso, pelo amor de Deus. Eu só não sei como é que é. Vamos tentar, depois a gente. Ali eu acho que já deu. Apagar todas as anotações a tinta no slide. Ah, maravilha. Deu certinho, Julia, viu aqui? Eu tenho um negócio aqui que chama apagar todas as anotações. Nossa, que espetáculo. Vamos lá. Então, gente, obrigado, Julia. Então, olha só, como que a gente vai fazer aqui agora? É, vamos discutir as ligações químicas. Quantas e quais são as ligações químicas? As ligações químicas, gente, elas são duas, tá? Então, eu tenho aqui a ligação interatômica e a ligação intermolecular. A ligação interatômica, as ligações, né? Nós vamos trabalhar a ligação iônica, vamos trabalhar a ligação covalente e a ligação metálica. Quais são os 4 tipos de intermolecular, moçada? Dipolo, dipolo, o dipolo induzido, dipolo induzido. Então, dipolo induzido, ligações de hidrogênio, dipolo, dipolo. Gente, hoje está difícil de escrever. Dipolo, dipolo, ou dipolo permanente, dipolo permanente. E por último, o íon dipolo. Então, ó, tem todas essas ligações no curso nosso a gente vai estar vendo. E para melhorar, nós vamos ver outra coisinha. Entre isso aqui, a gente vai ver a chamada geometria molecular. Aí na geometria molecular, linear, angular, trigonal, trigonal plana,
desculpa, trigonal piramidal, tetraédrica, octaédrica, quadrado planar, tá? A bipirâmide trigonal, então isso tudo a gente vai estar vendo. A gangorra. Então tem uma série de coisinhas para a gente estar estudando. Então um esqueminha nosso é estar vendo isso tudo. Ideia nossa hoje está vendo ligação iônica. Se der tempo a gente vê covalente, mas eu creio, deixa eu ver aqui, que não vai dar tempo não, tá? Então bora lá. Continuando aí, o estudo nosso. Então, tem-se o quê? Os gases nobres são o quê? Instáveis, desculpa, são estáveis, eles estão isolados, tá? São pouco reativos. Um gás nobre, ele vai reagir quando ele tiver o quê? Quando ele tiver com... Ele vai reagir quando ele tiver sob pressão elevada. Eu viajei aqui. Quando ele tiver o quê? Sob pressão elevada. Então, todos os elementos da tabela, eles vão buscar a configuração eletrônica de um gás nobre. Bater o olho na tabela, ele vai tender essa configuração. Tá? O flúor, ele vai tentar a configuração do neônio, do mais próximo. Tá? E aí, gente, como isso é feito? Eu posso fazer através de transferência de elétrons ou posso fazer através de compartilhamento. Se eu tenho um compartilhamento e esse compartilhamento ele já saturou o meu componente, por exemplo, vamos só viajar aqui. O enxofre está lá na coluna 6A. E aí ele se liga a um oxigênio. Então, quando ele faz essa ligação aqui, ó, ele faz essa duplinha, nós já o quê? Nós já pegamos e estabilizamos esse cara. O enxofre está lá igualzinho o argônio. Tinha 16, foi a 18. Porque ele conseguiu esses dois aqui por compartilhamento. E se eu quiser agora uma molécula de SO2? O que eu vou fazer aqui, moçada? O enxofre já está com 8. Ele está lá igualzinho quem? O argônio. Então aqui tem uma coisinha chamada coordenada, onde eu vou emparelhar isso aqui. Tem o orbital vazio, eu vou o quê? Buscar completá-lo. Tá? Por exemplo, no caso, a amônia. A amônia tem um par de elétrons sobrando ali em cima. Se você quer formar o amônio, o NH4+, a diferença da amônia para o amônio é que no amônio chegou um H+. Ou seja, chegou um hidrogênio sem o elétron dele. Então, aquele orbital do H que estava desse jeito, ó, o H tem um elétron, para o H+, ele não tem esse elétron. E aí esse orbital está vazio. Então, olha quem que está encaixando ali. Esse par de elétrons. Isso é um emparelhamento. Tá? Então, mas vamos lá. Vamos seguindo aqui com calma. As forças que mantêm os átomos unidos são de natureza elétrica. Vamos ver o que ocorre aqui. Vamos pensar que nós tenhamos um pedaço de um composto iônico, um sólido. O que é isso? Que foi mal. Então, ó, vamos pensar aqui que eu tenho um torrão, um pedação de sal grosso. Tá? Que nós vamos fazer um churrascão nosso lá da medicina. Então, vamos pensar que cada vértice desse aqui, ó, contém um íon.
Se a ligação é iônica, vou ter ali um íon. Então, aqui vai ser para a gente Na+, Cl-. Na+, Cl-. Na+. E aí eu vou distribuindo os íons aqui, ó, por completo. Então, se eu pego um pedacinho desse ali, tá assim, um cátion e um ânion. Então, aqui eu tenho uma força entre cargas elétricas. Tá? Então, tem como eu calcular K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Tá? Então, tem como a gente calcular. Tá? Então, eu tive essa força aqui. É isso que ele fala, assim, de natureza elétrica, ou atrativa ou repulsiva. Tá? Então, é muito legal que a gente relembre a regra do octeto. Então, a regra do octeto... desculpa, valência. A valência é a capacidade que um átomo tem de se ligar a outro. Tá? E é através da camada de valência, é a última camada. E esse número de ligações, ele depende do número de elétrons que eu preciso para chegar no octeto. Então, por exemplo, se eu tenho Na, o Na é 2, 8 e 1, então ele vai perder um elétron. Então, a possibilidade dele formar ligações é através daquilo ali. Tá? Então, gente, vamos lá. A regra do octeto, ela reza para a gente o seguinte. Eu vou ter o quê? Os átomos, os elementos, eles vão se unir de modo a garantir a configuração eletrônica mais estável possível, aquela mais próxima à sua realidade. Ou seja, eles buscam ficar com 8 igual a um gás nobre. E a gente já discutiu 3 tipos de ligações. Essas ligações aqui que a gente está vendo, do tipo interatômica. Tá? Então, a gente vai estar vendo aqui as ligações do tipo interatômico. A ligação iônica. Vamos lá. É aquela em que os átomos se ligam por transferência de elétrons. Mas a ligação iônica, ela tem uma outra definição. Tá? A ligação iônica, ela pode ser definida como o abaixamento da energia ou aumento da estabilidade quando átomos extremamente afastados se atraem para formar a ligação. E aí vale muito a gente lembrar, moçada, daquele primeiro gráfico lá do primeiro slide. Eu apaguei. Vamos voltar lá. Então, vamos fazer ele aqui, rapidinho. Então, se a gente relembra aquele primeiro gráfico, então, ó, era um gráfico desse jeito. Então, significa que eu tive um abaixamento da energia e um aumento da estabilidade. Enquanto átomos extremamente afastados estavam no infinito, se atraem, ou seja, vão no sentido de diminuição da distância internuclear para formar a ligação. E aqui eu coloquei um exemplo bem simples. O sódio tem número atômico 11. Então, bora lá. Faz um favor para mim, moçada. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Anne, você está aí? Anne, me faz um favor, filha. Faz a distribuição do Na por camada. Se não quiser, não precisa responder não, tá? A gente passa a bola. Você lembra, Anne, como que fica a distribuição do Na por camada?
A gente tem, Anne, 2 na primeira camada, 8 na segunda camada. Então, até agora me deu 10. Eu vou ter 1 aqui. Perfeito? Então, bora lá. Luiz Henrique, se eu quero, Luiz, formar aqui alguma coisa, eu tenho que ver a natureza do Na. O Na, para formar o octeto, ou ele perde 1 ou ganha 7. O que é mais fácil para ele? Perder 1 ou ganhar 7? Ele vai ganhar, desculpa, ele vai perder 1. Então, o Na é um metal. Então, uma das características que eu queria muito que vocês guardassem para os metais, o metal, ele é doador de elétrons. Então, ele doa elétrons, tá? E aí, eu vou lá para o cloro. O cloro é 17. Tudo bem até aqui? Então, Marco Antônio, manda para a gente, distribuição por camada do cloro, filho. Não lembro, Eric. 2. Isso aí, Marco. Se não lembrar, não precisa preocupar, não, filho. E 7. Ô, Marco, vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar aqui as camadas. Eu tenho as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Eu tenho essas 7 camadas. A sequência de elétrons 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 ou 2. Tá bom? Então, tive todas essas distribuições aqui por camada. Tá bom? Aqui. Gente, só um minutinho. Então, nota só. Aí, o que a gente tem? Quando eu fiz essa distribuição por camadas, a gente vai precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar que agora a gente distribua aqui, ó. Então, Na, 2, 8 e 1, porque 2 na primeira camada, 8 na segunda. Precisei de 11, aqui vai até 18. Posso colocar de 1 até 18. Lembrou, Marco? Esse aqui é 17. Então, eu vou colocar 2, 8 e 7. Então, nota, esse é um metal, ele é doador desse elétron livre. Então, o ametal, ele é receptor de elétrons. Então, ele é receptor de elétrons. Então, nota o seguinte, receptor. Se um quer doar, outro quer receber, logo, a principal característica de ligação iônica é essa aqui embaixo. Então, a transferência de elétrons, ela vai ser utilizada para quê? Para mandar elétrons de um para o outro. E eu vou fazendo isso até completar. Tá? Marcos, você queria perguntar alguma coisa? Tá de boas, Marcos? Não, tá tranquilo. Uhum. Então, nota aqui, o Na perde 1, o cloro ganha 1, ou seja, é 1 para 1. Então, a fórmula do sal de cozinha é NaCl. Tá? A proporção de um desse para um desse. Se agora, no lugar do Na, eu tivesse colocado o magnésio 12. Aí eu teria aqui, ó, 2 elétrons. Então eu teria aqui que doar 2 elétrons. Então aqui eu teria outro. Como cada cloro recebe um, eu vou precisar de outro cloro aqui em cima. Tá? Então cada um elétron para um cloro. Então, como que vai ficar para a gente aqui? Vai ficar o seguinte.
Ca. Oh, mentira, Mg. Então, vamos ter que Mg vai perder 2. 2 mais. O Cl ganha 1, 1 menos. E aí eu faço a inversão dos números. Então, aqui para gente, eu passo a ter Mg, Cl, 2. Seria minha outra fórmula se no caso do sódio eu usasse o magnésio. Tá? Então, por isso que eu tenho essas proporções, porque eu tenho que pegar esses elétrons, é como se eu tivesse uma pilha. Então, quando a gente desenha uma pilha, e aqui eu ponho um fluxo de elétrons aqui em cima, uma ponte salina, não tem como daqui estarem saindo 3 elétrons, e daqui da cria no meio do caminho chegar 5 elétrons do lado de cá. Isso não tem como. Tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai sempre ter que igualar isso aqui. E aqui igualar como? Esses 2 elétrons, eles vão ter que sair. Eles vão sair para onde? Para quantos cloros eu precisar. Se cada cloro ganha 1 e eu tenho que doar 2, eu vou precisar de 2 cloros. Tá? Ali é a regrinha do X. Tá bom? Gente. Ué, Oi, filha, pode falar. aqui, esse tipo de ligação só ocorre entre metal e ametal por causa da diferença de eletronegatividade? Ou pode ocorrer... Principalmente isso. Mas, o Camille, pega um Oi. ácido. Hum, Coloque ele em contato com a água. O que você vai produzir? Tá vendo que eu estou produzindo alguns íons? sim. Então, isso aqui é uma solução.